Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de atualidades do município de Barra dos Coqueiros. Você deve estar aí cheio de animação, aí esperando, né, o seu concurso. E pessoal, fique atento, pois muitos tópicos das atualidades podem ser cobrados. Fique atento com o São João. Poxa, vários municípios do estado de Sergipe e toda a região Nordeste foram profundamente prejudicados pela suspensão das festividades. Muitas cidades, muitas pessoas vivem diretamente, dos serviços prestados e da produção do artesanato que movimenta todas as festividades. Então, o impacto, sem dúvida nenhuma, será muito pesado em Barra dos Coqueiros, na região metropolitana de Aracaju e todos os grandes festejos nordestinos. Então, vamos começar com esse tópico que é fundamental, lembrando que o assunto cultura popular tem tudo para ser abordado no seu concurso. Então, olha só, pessoal, tá aqui ponto facultativo no São João, no 24 de junho, Então, o prefeito de Barra dos Coqueiros, no uso de suas atribuições legais, ele suspendeu o feriado e determinou ponto facultativo. Ele é comemorado desde 2010. É muito importante para a movimentação do comércio. Nós já sabemos que o setor da economia que mais contribui para o PIB municipal é o setor terciário. Então, o movimento do comércio e do turismo. Então, o impacto será muito grande porque, pessoal, a economia, tanto de Sergipe e também no município de Barra dos Coqueiros, é uma economia terciária. Como assim? O setor que mais colabora com o PIB é o setor terciário, tanto em composição quanto em quantidade de pessoas que estão trabalhando no setor terciário, tá? Então a informalidade é muito grande no município e no Brasil nós contabilizamos os trabalhadores informais dentro aí do setor terciário, que é hipertrofiado. Vivemos o que chamamos de macrocefalia urbana nas principais regiões metropolitanas do país. Então, na de Aracaju não é diferente. Aumentou bastante a malha urbana, ou seja, as regiões construídas, os objetos técnicos construídos. Então, tem acontecido uma grande pressão urbana sobre o meio ambiente, sobre os recursos hídricos e impactos enormes na paisagem, tem se transformado bastante, proliferando novos condomínios, habitações, casas populares, condomínios de luxo, e ocorre um processo que nós chamamos de gentrificação. Então, fique atento com a questão dos grandes eventos. E como nós temos esta dependência de contribuição para o PIB e também de emprego das pessoas no setor terciário, os trabalhadores estão muito prejudicados, o comércio local está muito prejudicado e você vai observar que esse tema tem sido muito discutido, não só nacionalmente, mas também municipalmente, e na Câmara Municipal foi feita uma proposta para que a Prefeitura tentasse desenvolver uma linha de créditos ou de qualquer tipo de suporte para o comerciante. Então, fique atento. A Câmara Municipal está bastante preocupada com a situação do comércio local, com a suspensão dos grandes eventos, com a diminuição dos grandes fluxos, tá? E é isso aí. Olha só, pessoal, vamos colocar aqui que o perfil tem a ver com o processo de terciarização. Pessoal, quando falamos terciarização, significa que aconteceu o inchaço do setor terciário, portanto, toda vez que tem acontecido a terceirização, rola o aumento da informalidade.
dos importantes destaques, você já sabe, é a cultura popular. O São João apesar do destaque que eu dei aqui para a importância na economia, né, está dentro da matriz religiosa e da cultura popular local. É um santo de devoção católica popular desde o período colonial e as festividades, elas são grandiosas. Não só hoje, que são grandes eventos, movimentam muito dinheiro, mas desde o período colonial eram eventos que aglomeravam a maioria dos colonos, né? Então, vamos lá. Além de ficar atento no São João, enquanto cultura e movimentação da economia, ficará atento nos patrimônios imateriais. Ó, as catadoras, as catadoras de mangaba ou mangabeiras. E aqui o nosso barquinho tototó. Esses três têm uma chance enorme de cair na prova. E agora já sabemos, patrimônio imaterial, é um aspecto que cada vez mais tem sido cobrado nos concursos e tem a ver com os usos e costumes. Então, olha só, quem quiser mandar aquele doce de mangaba vai ser muito bem recebido e apreciado. Então, o tombamento do patrimônio é feito pelo IPHAN, que tomba tanto patrimônios materiais quanto patrimônios imateriais. Então, o tombamento dos barquinhos tototó tem tudo a ver com a modernização que tem acontecido no espaço. Qual que é a principal razão da modernização? Cara, Ponte João Alves. Como assim, cara? Depois da inauguração da ponte, nós devemos ficar atentos para duas transformações imediatas. Aumento dos fluxos, e este aumento dos fluxos fez com que ocorresse uma aceleração do processo de urbanização. Ou seja, nós identificamos a ocorrência do processo de urbanização quando a população residente dentro do município cresce mais rápido do que a população residente na zona rural. E olha só, além desse processo de urbanização, que também está proporcionando o processo de gentrificação, já vou explicar melhor o conceito. Tem tudo a ver com fluxos. Cara, fluxos. Se agora você tem uma ponte, você vai alterar toda a movimentação diária de pessoas, você irá alterar toda a movimentação de mercadorias. Então, com a construção da ponte, nós tivemos uma diminuição na utilização das embarcações. Então, nós podemos falar que isso daqui é um processo de modernização. E a modernização, ela é um processo natural do desenvolvimento das sociedades quando as tecnologias se desenvolvem e são aplicadas. O processo de modernização tem tudo a ver, portanto, com o desenvolvimento tecnológico e com a construção de objetos técnicos para conseguirmos superar os desafios impostos pelo meio, tudo bem? Então,
fique atento, tema muito quente até aqui, pessoal. Olha só, falou de São João, falou das Mangabeiras, falou do Tototó e da Ponte João Alves. São assuntos simples, objetivos e com uma grande tendência de cair na prova, tudo bem? Então, lembrando, dá um pulinho lá no meu Instagram para você conhecer @professor Sérgio Henrique. Teremos várias postagens e dicas, né, para vocês e você poderá assistir esta maratona no meu canal Professor Sérgio Henrique. Depois dá um pulinho lá. Olha só, já sabemos, gentrificação, aumento dos fluxos e a modernização do espaço tem atraído muita gente. Então, as regiões periféricas do município, poxa, é pequeno, 30 mil habitantes, mas as periferias podem crescer, né? Como exerce atração sobre os lugares do entorno, tá? O município de Barra dos Coqueiros tem vivido esse processo típico das grandes cidades, que é o desenvolvimento do espaço urbano. E quando a urbanização acontece, né, quando a população urbana começa a crescer demais, vários problemas vêm juntos. Por exemplo, a proliferação de aglomerados subnormais, que no IBGE é o nome técnico que nós damos para favelas, para as moradias de palafita, casas de moradia coletiva, cortiços, enfim, tá? E aí, como que nós vamos fazer uma relação destes problemas de urbanização com o atual panorama? Cara, temos que pensar nos impactos do Covid-19, foi o grande responsável aí, né, pela alteração do nosso cotidiano, cara, que nós chamamos hoje de novo normal. É uma expressão bastante utilizada aí pelos analistas, então tem muitos intelectuais de todas as áreas que têm utilizado essa expressão, então vale a pena você colocar aí o novo normal. Pessoal, de onde vem essa expressão novo normal? Porque aquele mundo que nós conhecíamos, tudo indica que já acabou, cara. Então, as transformações, né, que estão sendo impostas, a necessidade de adaptação, alterou totalmente o nosso cotidiano, como tudo indica que não vai voltar, então essa é a nova realidade dada, né, de isolamento social, de práticas de higiene mais observadas, tanto pelas pessoas quanto os poderes públicos, e esse novo normal, ele está impactando muitas pessoas, tanto no ponto de vista econômico, que é um dos argumentos mais discutidos, né, mais organizados. Ah, faz lockdown, não faz lockdown, né? Quais são os impactos do Covid-19 na economia e, consequentemente, na vida das pessoas, né? E também podemos discutir o ponto de vista psicológico, né? A quantidade de casos de saúde mental que foram, né, procurar auxílio por depressão, por ansiedade, por algum tipo, né, de pressão psicológica, aumentaram os casos. Então, olha aí, pessoal, doenças de caráter psicológico. E nós podemos fazer a relação mais direta dos impactos do Covid-19, que é o impacto nas comunidades pobres. Quando chegou ao Brasil, nós tivemos inicialmente, né, o Covid nas grandes regiões metropolitanas, em regiões de alto índice de desenvolvimento humano, começa, né, por exemplo, Brasília, Rio de Janeiro, e começam a se espalhar pelas capitais. Como todo o Nordeste brasileiro, ele tem um fluxo enorme de turistas, tanto nacionais quanto internacionais. Aí, né, tivemos, claro, um contato até razoavelmente rápido, se nós formos analisar. Então, olha só, esse novo normal é se adaptar ao isolamento. E como que nós vamos ajustar a economia e o cotidiano. Você já sabe que os impactos aqui são terríveis, né? Porque como economia terciária, o chute é muito mais pesado.
A alteração no cotidiano, né, esse novo normal tem sido pesado para todo mundo, né, como eu mencionei, aumento de casos de problemas de saúde mental, o impacto nas comunidades carentes, principalmente nos aglomerados que têm se formado, né, tanto nos povoados tipo Jatobá, ou as regiões periféricas que estão proliferando moradias irregulares, como as condições sanitárias são das piores possíveis, né, principalmente porque o sítio urbano agrava tudo devido à umidade. O impacto social é maior nos pobres. Por quê? Porque é muito difícil o pobre fazer isolamento. Porque o cara continua trabalhando na casa de seus patrões, então tem que ir e voltar. Porque o cara continua, o servidor público, por exemplo, ele tem que se deslocar aí uma quantidade de tempo. Se você considerar todo o deslocamento da região metropolitana, todos os servidores públicos, mesmo com a redução, né, mesmo com a suspensão de atividades, o cara tem que fazer qualquer coisinha, né, você terá um risco muito grande. Então vamos ficar atentos nos casos, né? Olha só, no dia de São João foram 385 casos já confirmados no município e 5 óbitos. Então fica atento no nosso novo normal, o impacto na economia e lembrar que é maior nos pobres. Sem contar que nós temos que pensar também no impacto na economia nacional como um todo. Tanto do Brasil, né, que deixou de exportar muito esse ano, né, caíram muitas exportações, ocorreu uma queda no preço das commodities. E nós dependemos das exportações de commodities. Então, como um todo, isso daqui vai enfraquecer o setor do agronegócio brasileiro e toda a cadeia conectada. Então, um dos motivos do impacto econômico tão grande, né, são os empregos indiretos. Porque, por exemplo, se você produz menos, se você tem menos eventos, né? Vamos pensar no caso do evento. Você não faz a festa, então você não compra bebida, então o distribuidor da bebida ele vai vender menos, então a fábrica produzirá menos, vai precisar menos matéria-prima. Então você cria uma cadeia negativa, né, que será toda ela impactada devido à queda da demanda. Então, olha só, pessoal, ficou atento. E antes disso, não se esqueça, vamos lembrar de que, como o litoral é sempre um lugar muito úmido e que ao longo da história sempre foi bastante grande a preocupação em relação à umidade, porque prolifera muita doença, essas coisas, e falamos muito de Covid, cara, não se esqueça das outras doenças tropicais, dengue, zika, chikungunya, cujo Aedes aegypti, né, ele já provocou bastante estrago na região. Então, como toda a atenção dos poderes públicos e das pessoas se direcionaram para o Covid, o risco de ocorrer uma epidemia dessas outras doenças é cada vez maior. Então, fique atento não só nos impactos do Covid no cotidiano, mas no risco da proliferação de outras doenças. Então, olha só, pessoal, vamos continuar as nossas notícias. Parlamentares voltam a se reunir com o Ministério Público Federal para tratar da problemática envolvendo a construção de casas populares no município. Pessoal, olha só a expansão da malha urbana. E expansão da malha urbana com políticas públicas de habitação. Quando ocorre a urbanização, um dos primeiros fenômenos é o déficit habitacional.
E como tem crescido os povoados ao redor, então quais são os povoados que você tem que se lembrar? Olhos d'Água e Jatobá. Lembrando, não há distritos. Não há distritos. Jatobá é um povoado, Olhos d'Água é um povoado. Então, parlamentar solicita uma creche e berçário no povoado de Jatobá. Existe também a solicitação de uma ambulância, ou seja, aqui está preocupado o parlamentar com o crescimento populacional e as condições sociais dos jovens, das crianças do município, da localidade. E olha só, tema quente, cara. Solicita Wi-Fi livre em praças públicas. Pessoal, por que Wi-Fi livre em praça pública? Isso daqui é fundamental. Mais uma vez, toda relação que fizermos sobre desenvolvimento, esse raciocínio nunca é muito de você pensar nele, memorizá-lo. Eles estão ligados aos fluxos, e isso é permitido pelos meios de transporte. Então, nós temos as rodovias, Então, tanto a Sergipe 100 quanto a 240, que se conectam à BR-101, que cruza todo o litoral brasileiro. E também o porto. Cara, porto é muito importante. Porto é totalmente importante, na verdade, para nós podermos pensar o desenvolvimento dos lugares. Então, o porto de Barra dos Coqueiros, ele direciona os fluxos e há uma característica: todos os municípios litorâneos que realizam atividades portuárias, eles têm muito mais condição de crescer e se desenvolver do que os municípios localizados mais ao interior. As zonas portuárias são muito dinâmicas. Há contato com pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, e há também a tendência de que nesses locais tenham uma cultura mais cosmopolita, uma cultura mais aberta. Quando vamos para os povoados no interior, quando vamos para os municípios no interior de Sergipe, nós temos predominantemente pessoas com uma cultura mais local, uma cultura mais reservada, uma cultura mais tradicional. Então, o que dá esse caráter de dinamismo, esse caráter cosmopolita para a região metropolitana de Aracaju e, consequentemente, por ser uma cidade dormitório, você tem fluxos pendulares diários, impacta diretamente Barra dos Coqueiros. Então, olha só, pessoal, os fluxos são fundamentais. Cidades portuárias, elas crescem mais, são muito mais desenvolvidas, dinâmicas e com uma mentalidade mais aberta ao novo. Então, olha só, se o desenvolvimento tem a ver com fluxos, então devemos ficar atentos com as rodovias, com a infraestrutura portuária e também com as ferrovias. Nós temos aqui os meios técnicos. Meios técnicos. Em geografia, chamamos de meios tecnocientífico-informacionais, que é o conjunto de tecnologias desenvolvidas para que o homem consiga superar as dificuldades impostas pelo meio. Lembrando que o meio, ele condiciona o nosso desenvolvimento. Fique atento, o meio não determina. Determinar quer dizer, você sabe que se alguém nascer ali, terá essas características. Isso não existe, isso é papo furado, que já foi muito recorrente.
nas teorias que circularam no Brasil até a década de 40, tá? Então, não. Mas olha só, quando falamos na localização, os lugares que têm maiores fluxos desenvolvem mais, e os lugares que têm mais fluxos são aqueles que têm mais tecnologias implantadas. Por isso, a importância de destacar a infraestrutura. Então, toda vez que você ouvir falar em meios técnicos, tem a ver com infraestrutura de comunicação. E essa infraestrutura pode ser uma infraestrutura física como essa, de modais de transporte. Ó, modais. O que são modais? Modos diferentes de se deslocar. Então, tecnologia de comunicação em modais e, por exemplo, telefonia e internet. Vou colocar aqui, ó. Telefonia e internet. Então, se nós pensarmos no desenvolvimento do espaço da região metropolitana de Aracaju, da região, né, do município de Barra dos Coqueiros, nós temos uma necessidade de desenvolver os meios técnicos para que os fluxos aumentem, para que a riqueza possa ser gerada. E, claro, concentrar-se no município, tá? Então, olha só, uma vereadora indica a implantação do sistema de energia solar em prédios públicos do município. Cara, falou em energia solar, é uma das temáticas mais quentes sobre o seu município, tá? Porque temos parque de energia eólica. O mais importante de Sergipe. E quais são as razões que viabilizam a instalação de um parque eólico? O relevo plano, e por estar numa região que venta muito. Não precisa se preocupar com detalhes sobre isso. Eu vou colocar aqui o nome da sigla, Zona de Convergência Intertropical, que é o caminho pelo qual os ventos, o caminho que os ventos percorrem até o Equador. Então, o Nordeste brasileiro é uma área de alto potencial eólico justamente por isso. E os problemas ligados às cidades que têm o sítio urbano litorâneo, olha só, este sítio urbano está na planície litorânea e planície litorânea tem solos sedimentares. Então você tem muitas regiões com solo alagado. Então é necessário fazer aterros. Olha só, a ideia é fazer uma drenagem no campo do Atalaia e colocar espigões com pedra entre o Bar de Zé da Ilha e o pier para conter o avanço do mar. E aí alguém fala assim: professor, o mar está avançando devido ao aquecimento global? Não. O mar não está avançando no litoral de Sergipe devido ao efeito estufa. É devido a um fenômeno natural chamado regressão e transgressão marinha, que é a movimentação do oceano que vai avançando aos poucos sobre a costa. Então, são muitas variáveis, é um movimento bastante complexo, mas há momentos em que o mar avança ou regride, tá? Então, o que faz atualmente o mar avançar é esse processo natural de
transgressão marinha. Então vamos colocar aqui. Tem a ver com aquecimento global? Não. Transgressão marinha e, claro que um dos problemas maiores que nós temos é bueiro entupido. Sarjetas e sarjetões entupidos. Então temos muitos problemas ligados a saneamento e urbanização. Então fique atento aqui na questão dos bueiros, porque tem a ver com o escoamento superficial da água. Tema muito quente atualmente, hein? Olha só, escoamento superficial . O que seria isso? Enxurrada. E as enxurradas são maiores quando a cidade cresce e se urbaniza, porque é comum que os rios sejam canalizados, áreas de lagoas, de restingas, sejam tamponadas, asfaltadas, aterradas. Isso irá criar uma dinâmica que, quando chove muito, as regiões que tinham pequenos riozinhos que foram aterrados, elas inundam. Então, o escoamento superficial, ele é um tema muito cobrado nas provas, porque ele está ligado com saneamento, está ligado com a questão do asfaltamento. Como assim? Quando nós desmatamos a vegetação, o solo fica exposto. Quando o solo fica exposto, a água bate, espirra, e a água não penetra no solo. Como ela não penetra, ela escorrerá pela superfície. Ou seja, se nós retirarmos a vegetação, iremos criar condições favoráveis a enxurradas, tudo bem? Então, se desmatarmos, aumenta o escoamento superficial, beleza? Aumenta a enxurrada e diminui a infiltração. Tem um projeto de ampliar o asfaltamento do município. Quanto mais for asfaltado, mais ficará comprometido o escoamento superficial. E tem ainda a retenção de calor desses materiais que fazem a superfície ficar mais quente. Como o Barra dos Coqueiros está no litoral, então é quente, é úmida, certamente não vai ter problemas típicos de grandes cidades que não circulam ar. Não circulam ar e o solo é muito impermeabilizado devido à grande quantidade de asfalto e materiais concréticos, enfim, tá? Então, pessoal, fique atento no problema de urbanização, saneamento básico, e aqui os temas ligados ao desmatamento e ao asfaltamento, construções, enfim, beleza? Então, fique atento, porque sempre é falado no noticiário esses temas aí. Então, eu preparei para vocês aqui uma pequena árvore mental para direcionar e organizar o nosso pensamento. Então, olha lá, pessoal, você pode ir lá no @Professor Sérgio Henrique. E baixar a sua árvore. Então, olha só, pessoal, temas quentes. Características do sítio urbano, que é o local onde a cidade está se desenvolvendo. O processo de urbanização tem sido acelerado. Você sabe que tem a ver com a construção da ponte, da modernização, e isso provoca o que nós chamamos de pressão populacional sobre os recursos, tanto hídricos, quanto espaço, quanto a capacidade de consumo, produção de lixo, tá? Então, há uma pressão enorme que a população exerce nesse meio, tá? Principalmente devido também ao aumento da demanda por terra, que gera a expansão imobiliária, tanto com a construção de residências populares, como também com a construção de condomínios de luxo, enfim. Então, olha só, pessoal,
esta expansão imobiliária, você deve associar com o quê? Constrói a ponte, modernizou, permitiu o aumento dos fluxos. Olha só, ponte é um objeto técnico, tecnologia que permite a ampliação dos fluxos. Então, quentíssimo. Só que nos lugares mais chiques, você tem muitas pessoas querendo morar. E aí acontece uma disputa pela superfície do solo urbano. Essa disputa faz com que o preço do imóvel aumente demais. Ou seja, quando muitas pessoas disputam para morar em um lugar, acontece o que nós chamamos de especulação imobiliária. Simplesmente o aumento do preço dos terrenos porque a demanda aumentou. Então, você pode anotar aí, essa expansão imobiliária também tem a ver com especulação. E olha só, já tem um tema que eu já coloquei aqui o destaque para você na árvore, a gentrificação. O que é a gentrificação? As orlas reformadas, os bairros, né, que têm recebido obras de reformas, tudo isso, depois de um tempo, vai mudar o perfil socioeconômico, né? Então você pega uma região que é pobre ou então que não tem infraestrutura, reforma, remodela, melhora a infraestrutura e, com o tempo, o perfil dos moradores da região se altera, ou seja, se gentrifica, se elitiza. Essa expressão tem a ver com a gentry inglesa, que é o nome da nobreza, né? Os nobres ingleses. Então, você está aumentando o poder aquisitivo da população que habita ali. Não está aumentando, né? Você alterou o perfil da população que habitava ali e passou a residir pessoas com maior poder aquisitivo. Então, ao mesmo tempo que gentrifica, faveliza. Então, o processo de gentrificação, né, acontece principalmente nos lugares mais próximos à orla, né, que são mais bonitos, casa na praia e tal. Então, gentrifica e expulsa a população para os terrenos periferizados do município, tudo bem? Então, olha só, pessoal, escreve aí a expressão especulação. Especulação imobiliária, que faz aumentar o preço dos imóveis. E aí proliferam os aglomerados subnormais, que aí, genericamente, falamos de favelização. Por exemplo, né, áreas de ocupação ilegal. Então, na região metropolitana de Aracaju, uma das grandes preocupações é trabalhar essas áreas de ocupação ilegal. Então, olha só, guardou isso? Fácil, né? Onde que surgem as favelas? Onde ninguém quer morar. As favelas surgem onde não tem especulação imobiliária. Olha só, uma expressão que eu gostei muito, que eu escutei, ó, pinguela, no riozinho, no riachinho ao céu aberto, nas regiões úmidas, ou nas áreas de tabuleiros, né, que são as áreas que têm um pequeno planaltinho em meio à planície litorânea. Beleza, pessoal? Então, lembre-se que os limites municipais são Aracaju, Pirambu e Santo Amaro das Brotas. Ah, tem que saber isso, professor? Tem. Porque nos concursos municipais, a maioria dos temas que podem ser cobrados e são os verdadeiros diferenciais são os assuntos locais. Então, tem um pouco de teoria que você deve compreender, as transformações que acontecem no espaço, né, devido à geografia, devido à modernidade, devido à globalização, né, a urbanização, mas sempre vão perguntar, por exemplo, os municípios limites. Sempre vão perguntar, né, por exemplo, as grandes pontes, as grandes obras que caracterizam. Então, falar do Porto, falar da Ponte João Alves, falar
do parque eólico, falar do alto potencial da exploração do gás natural, né? Então, tudo isso é quentíssimo. Então, as especificidades locais. Um dos tópicos que mais pegam as pessoas é esse daqui de limite municipal, porque você se preocupa em entender um monte de assuntos, um monte de coisa. E aí o cara pergunta se faz limite ou não com Santa Amaro das Brotas. E aí você não sabe exatamente, porque você não lembra de uma estrada, então você tá... Eu falo se você reside aí, né? Então, guarda, tá? Sempre cai. Então, Aracaju, Pirambu, Santa Amaro das Brotas, não tem erro. A Ponte João Alves, que provocou esta especulação imobiliária e a gentrificação. E também a decadência do barquinho Tototó, que agora é patrimônio imaterial, quentíssimo para sua prova. Então, olha só, você já sabe que faz parte da região metropolitana de Aracaju. E aí, como sabemos que há um fluxo diário, Barra dos Coqueiros, Aracaju. Então, podemos caracterizar isso como movimento pendular. Movimento pendular. Então, de forma geral, a expressão cidades dormitórios, né, falam dos grandes aglomerados nas grandes metrópoles brasileiras, mas ao pé da letra, nós podemos classificar, sim, a Barra dos Coqueiros como dormitório. Então, vou colocar aqui entre aspas, dormitório. E ocorrem os chamados movimentos pendulares, movimentos diários, movimentos de vai e vem. Gentrificação, você já sabe que é a elitização daquele pedaço que é remodelado, reformado e aumenta o poder aquisitivo de quem vive. Fica atento na produção de gás, energia eólica, o São João, cujos impactos econômicos, né, da suspensão são pesados, e o terminal marítimo de Barra dos Coqueiros, né, que é o terminal marítimo Inácio Barbosa. Beleza, gente? Olha, já que estamos aqui no tópico gentrificação, urbanização, especulação imobiliária, favelização, movimentos pendulares, olha, fechou tudo, cara. Então, vamos matar aqui com outro processo ligado à gentrificação, que são os rios e orla. São lugares com muitos problemas sanitários. São locais que, devido à umidade, né, o risco de epidemias é muito maior. Então, ao longo da história, nós temos uma grande preocupação com ambientes úmidos. Só começaram a valorizar regiões próximas à praia no século XX, viu, gente? Rico morava bem longe da praia, porque era sinônimo de doença. Regiões portuárias era sinônimo de epidemia, porque vem gente do mundo inteiro, lugar muito quente, muito úmido, né? Então não eram, digamos, lugares frequentados e que eram desejados pela população para morar. Então era só atividade comercial, você só tá ali se tiver que fazer alguma coisa, até porque tem esse caráter infecto. Então os ricos constroem casas bem longe. Aí, no início do século XX, começam as novas tecnologias de urbanização, os aterros, começam a tamponar e asfaltar os rios, e a partir daí, né, começam a morar na praia, né, mais próxima à orla, acontece esse processo de gentrificação,
a população vai para o interior, beleza? Agora o que eu quero que você entenda é, praia só ficou top para morar, só se tornou um lugar requisitado depois que o problema das epidemias passou a ser controlado. Como esse tema certamente pode aparecer em todos os concursos públicos, direto ou indiretamente, um tema quente. A política de tamponamento dos rios, ou seja, criar os chamados córregos, tem a ver com essa visão sanitária, porque sempre associavam um rio com doenças, então, na hora de remodelar a cidade, consideravam que o ideal era asfaltar o rio, tá? Depois de muito tempo, agora nós conseguimos entender bem o impacto desses processos, né, de urbanização que, né, culminam hoje nas grandes enchentes. Então, a enchente, como já é um problema recorrente do município, esse é um tema que foi muito falado na mídia nacional. Fica aí mais uma dica para sua prova, tá bem? Então, olha só, mais um ponto de Barra dos Coqueiros. Pode baixar esse mapinha lá em @professor Sérgio Henrique. E lá você também vai encontrar uma série de dicas para vocês. E não se esqueça, depois poderá assistir essa maratona no canal Professor Sérgio Henrique. Então, olha só, fique atento nas atualidades do campo de Atalaia, que passará por drenagem e nivelamento. Não se esqueça do risco de zika, de dengue e de chikungunya, principalmente, né, porque nós estamos todos imersos nessa loucura da pandemia e os olhares, tanto das pessoas quanto dos poderes públicos, se afastaram aqui das doenças tradicionais. Pessoal, olha só, os alagamentos são agravados no inverno. Então, pessoal que não é do Nordeste tá em dúvida, fala, pô, mas alagamento no inverno? Cara, em todo o território brasileiro, as chuvas são no verão. Todo o território brasileiro, as chuvas são no verão, exceto no Nordeste, exceto no litoral. Que as chuvas de inverno são características do tropical úmido. Clima tropical úmido, que possui chuvas de outono. As chuvas em Barra dos Coqueiros é concentrado no outono e inverno. Quanto ao Covid-19, nós sabemos dos impactos econômicos que são muito grandes, ao ponto da Câmara Municipal propor apoio ao comércio local, e o setor terciário, que é o que mais emprega e compõe um PIB, ele é diretamente afetado. Então, tem surgido a proposta de intervenções públicas para que os fluxos não se esgotem, né? Porque a ideia é tentar não deixar o comércio acabar, porque está rolando uma quebradeira, né, pessoal? Principalmente dos pequenos. Como a maioria dos municípios brasileiros, né, atividades escolares, serviço público foram suspensas ou reguladas, uso obrigatório de máscaras. Isso daqui eu acho que cai, hein, cara? Cancelamento do São João, cancelamento dos grandes eventos. E lembrar que a população pobre, de longe, é a mais fragilizada. E olha que dado aumentou a violência doméstica. Por isso, os poderes públicos também estão incentivando o investimento em políticas de combate à violência doméstica. Então, aqui nós temos um ponto interessante que pode ser abordado, porque ele foge do senso comum e foge da primeira observação que nós, né, fazemos sobre a situação. O primeiro passo é pensar no comércio, né, nos impactos na saúde, mas temos esses impactos que não são tão diretos. Agora, olha só, pessoal, vamos
focar aqui em algumas dicas, né, que são os limites municipais, você vai identificar agora no mapa, e os feriados. Vale a pena decorar, tem que decorar os feriados municipais, são 4 eles, tá? Inclusive o Dia da Consciência Negra, né, o 20 de novembro, e muitas pessoas têm me perguntado no fórum, têm ficado em dúvida se ele é um feriado municipal. Sim, ele é um feriado municipal porque foi aprovado em lei municipal. Ele é um feriado nacional, né? Quase todos os municípios do Nordeste têm ele como feriado. Então você tem lei nacional, uma lei que vale para todo o país e também do município. Então é lei municipal, portanto feriado municipal. E claro, né, de longe, o mais importante em termos econômicos, movimentado, é o 24 de junho, nosso São João, tá? E festividade de Santa Luzia em 13 de dezembro. Olha, o dia da emancipação da cidade, isso daí toda a cidade, né, comemora o dia de sua independência política, e aqui no nosso caso, 25 de novembro. Eu quero que você olhe no mapa os limites e você identifique. São 3. Aracaju, Santa Amaro das Brotas, e não está aparecendo no mapa. Aqui, Pirambu. Só faz limite com os 3. Não faz limite com mais ninguém. Olha só os nossos feriados municipais. Você pode observar, então, a grande importância da cultura popular. Que tem a ver com patrimônio imaterial. O 24 de junho é um tipo de patrimônio imaterial? Sim, claro, né? Festividades religiosas. Então, a festa de Santa Luzia é patrimônio imaterial? Sim, patrimônio imaterial com feriado, né, determinado por lei municipal. Consciência Negra, poxa, tem a ver com o nosso longo histórico de escravidão, tem a ver também, olha só, com o Quilombo dos Palmares, que é uma das mais importantes referências, né, do movimento negro para a criação de uma identidade afro-brasileira. Então, olha só, pessoal, a cultura popular é o principal elemento que norteou os principais, né, as principais leis municipais de feriados. Então, olha só, guardou São João, Consciência Negra, Santa Luzia, lembra do histórico da escravidão, e a emancipação política, como eu mencionei, todo município, né, tem a sua emancipação como feriado municipal, está aqui no 25 de novembro, quando foi emancipada de Aracaju, né, depois de um longo tempo, como sendo um posto fiscal, né, aí depois que o posto fiscal mudou de margem, os fluxos diminuíram e o desenvolvimento foi direcionado para Aracaju. Beleza, pessoal? Então, aqui podemos observar com maior detalhamento o local em que está Barra dos Coqueiros, que se distribui no sentido da orla. Então, pessoal, olha só, o litoral, o sentido do litoral, que determina, né, que orienta o desenvolvimento da malha urbana. Você viu que aqui, né, tá na região metropolitana de Aracaju. Ó, Atalaia, Farol. E a ligação rodoviária. Então, olha só a localização no Rio Sergipe, Ponte João Alves. E qual que é uma das dificuldades de ocupação do território? Estamos na planície litorânea, e na planície litorânea o solo pode ceder.
porque existem muitas lagoas, restingas, que são braços de sedimentação, né, nos mangues, e a nossa pesada pressão populacional. Aqui nós temos um exemplo, né, de lagoa. Olha só as terras Alphaville. Está gentrificando, pessoal. Olha só, a orla está gentrificando. E, para podermos encerrar a localização, está na região metropolitana de Aracaju. Opa! Então, na região metropolitana de Aracaju, na foz do Rio Sergipe, ao sul do delta do Rio São Francisco. Então, claro que a referência do Rio São Francisco é essencial. O litoral orientou o sentido do desenvolvimento, da ocupação humana, e sempre dependeu da navegação. E como que nós chamamos a navegação que vai de um porto para o outro? Navegação de cabotagem, navegação de porto a porto. Todo o estado tem a população concentrada no litoral. Isso não é uma característica só de Sergipe, mas também de todos os estados brasileiros que têm litoral, claro, tá? 70% da população do Brasil vive próximo ao mar. Por quê? Os motivos são sempre os mesmos. Geralmente são lugares com maior disponibilidade de terras férteis e, acima de tudo, água. Olha só, é importante você observar que a população de Barra dos Coqueiros é urbana. Como assim, cara? Ah, mas a cidade não é pequenininha? É, só que o município é altamente urbanizado. Como assim? Cara, hoje, esses dados são do último censo, né? Hoje nós temos pouco mais de 30 mil pessoas. Residentes dentro da cidade, a maioria. Então, quando falamos em população urbana, ou que o processo de urbanização está acontecendo, não tem a ver com o tamanho. Tem a ver com a quantidade de pessoas que residem nos limites municipais, tá bem? Então, não se esqueça, né, que os ecossistemas marinhos são muito frágeis, devido à pressão humana, ao processo de urbanização e também às atividades portuárias, a atividade de exploração realizada pela Petrobras pode impactar diretamente os mangues e corais, que são ecossistemas tropicais. A sustentabilidade é um tema sempre dentro dos grandes projetos de desenvolvimento hoje. Inclusive, falou de urbanização, falou de sustentabilidade. Temos vários projetos, como cidades sustentáveis, né, que tem a ver com linhas de financiamento internacional e linhas de pesquisa nas universidades. Uma das grandes preocupações é desenvolver espaços urbanos que possam ser sustentáveis, ou seja, ocupar o meio, explorá-lo, mas garantindo às gerações futuras o direito de fazer o mesmo, tá? Então, fique atento porque no Estatuto Metropolitano, que é a lei que rege a organização da metrópole, determinando a soberania partilhada, como assim? Uma criação de políticas públicas comuns para a construção de infraestrutura, combate à violência, né, políticas públicas de segurança, saneamento, transportes, enfim, tudo bem? Então, no Estatuto Metropolitano, tem essa ideia de cidades sustentáveis e também de direito à cidade. O que é isso? Né? Que o espaço deve ser desenvolvido de modo a permitir a sociabilidade, né, o encontro entre as pessoas que possam usufruir dos equipamentos públicos ou do espaço urbano. Então, lembre-se que a primeira coisa que vem na cabeça, vamos preservar os ecossistemas. Sim, claro, mas combater a pobreza é fundamental. Por isso, as políticas de geração de renda são também classificadas como políticas ligadas à ideia de sustentabilidade, tá? Então, aqui nós temos um elemento histórico, né? Foi um posto de cobrança de impostos, né? Foi uma mesa de cobranças, tá? E nosso clima tropical úmido, uma influência oceânica e os produtos que podem ser obtidos pelo extrativismo, ureia, sal gema e petróleo. Pessoal,
Então, é isso aí. Ficarei por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua atenção. Então, não se esqueça, dá um pulinho lá no meu Instagram, @professor Sérgio Henrique, para que você possa baixar o seu mapa mental sobre as atualidades do município de Barra de Coqueiros e depois pode assistir essa maratona no canal Professor Sérgio Henrique. Então, cara amigo concurseiro, muitíssimo obrigado. Tá em dúvida? Fale comigo no fórum, é essencial para a sua preparação e uma ferramenta sempre disponível para você. Agora um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!